Olá! Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre diversos temas e hoje eu vou falar sobre a cefaleia em salvas. Vou falar alguma coisa, em outra oportunidade falaria um pouco mais. Hoje nós vamos conversar com alguns médicos de Curitiba e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho para vocês sobre o que nós vamos abordar nessa aula. Nós falaremos sobre o paciente cefaleia em salvas e a jornada que ele enfrenta durante todo o seu tratamento ou toda sua pesquisa diagnóstica. Esse paciente muitas vezes demora até 10 anos para conseguir saber o que tem. Ele percorre diversos especialistas, dentre eles dentistas, oftalmologistas, otorrinolaringologistas e, por fim, chega ao neurologista. Geralmente a dor é em torno do olho, sempre do mesmo lado. O olho lacrimeja, a narina do mesmo lado entope, pode cair a pálpebra, o olho fica bem vermelho e a dor é muito intensa. Essa dor, essa crise, ela dura em torno de 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora, podendo durar até 3 horas, mas habitualmente dura em torno de 1 hora. E ela pode ocorrer várias vezes no mesmo dia. 2, 3 vezes até 8 vezes. Normalmente acontecem 2 ou 3 crises no mesmo dia. Essas crises, elas frequentemente acontecem de madrugada, acordando o paciente no meio da noite e muitas vezes no meio até de um sonho. Esse paciente desperta já com a dor muito intensa. Ela difere muito da enxaqueca porque é uma dor muito agitante. A pessoa não consegue ficar sentada ou deitada, quietinha, esperando a dor passar. Geralmente fica extremamente agitado, andando de um lado para o outro, porque a dor é muito intensa, não há condições de ficar parado. O nome cefaleia em salvas existe porque o paciente ele tem crises que duram um determinado período, mais ou menos 1, 2 meses, 3 meses, isso em média. Pode durar mais, pode durar menos. E nesse período, geralmente as crises vêm todos os dias. Quando acaba esse período que nós denominamos salva, quando acaba esse período da salva, há um período em que esse paciente não vai apresentar nenhuma dor. É como se ele nunca tivesse tido nenhum problema de saúde. Em algum momento ela vai voltar e geralmente ela vai durar o mesmo tempo que ela durou na salva anterior. Então esse período em que a dor dura, nós denominamos salva. Esse é o período da salva. Em inglês, cluster headache. Cluster quer dizer cacho. Então é uma dor que vem em cachos. Ela vem vários dias durante aquele período, depois ela some. Então esse intervalo de tempo a pessoa não tem absolutamente nada. Depois ela vai voltar e ela vai se apresentar mais ou menos da mesma forma, vindo diariamente, mais de uma vez ao dia, durando o período que geralmente ela dura sempre, ou durou na salva anterior. Vamos dar o exemplo de 1 a 2 meses. Depois ela vai desaparecer de novo. Então, muitos pacientes fazem algum tipo de tratamento nesse período, digamos que ela dure 1 mês, a pessoa faz algum tratamento, acha que é uma sinusite por causa da congestão nasal, faz algum tratamento. Toma um antibiótico, toma alguma outra medicação descongestionante e a dor vai embora, porque ela iria embora de qualquer forma. E o paciente atribui o sucesso do tratamento àquele medicamento. E com isso há uma perda de tempo no diagnóstico correto. Ela vai voltando. Então, uma dor periódica, muito intensa, sempre do mesmo lado, tem que pensar em cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas era considerada rara, mas hoje nós vemos que não é tão rara assim. 0,1% da população tem cefaleia em salvas. Existem alguns trabalhos que falam até em 0,4%. Então, se nós pegarmos 0,1% de uma população de 200 milhões de habitantes, como o nosso Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, nós temos muitos pacientes com cefaleia em salvas que
ou ficam sem tratamento ou ficam sem o diagnóstico. É muito importante na consulta o médico perguntar sobre esses detalhes. O seu olho lacrimeja, fica vermelho, a sua pálpebra cai, a narina entope ou escorre, a dor é muito intensa, é sempre do mesmo lado. Então, são detalhes muito importantes para um critério diagnóstico. Existe uma classificação internacional das cefaleias e esses critérios eles são estabelecidos. Esses critérios eles são estabelecidos. Então é muito importante para fechar o diagnóstico que a dor se enquadre nesses critérios. Uma vez diagnosticada a cefaleia em salvas, o tratamento deve ser estabelecido. Existem vários tipos de tratamento, tratamentos medicamentosos, orais, tratamentos injetáveis, existem procedimentos, um deles é o bloqueio occipital, que tem uma eficácia muito grande. Então, nós dividimos o tratamento em 3 fases, ou 3 abordagens. O tratamento da crise, então, imediatamente é estabelecido um tratamento para resolver a crise. O tratamento transicional, que é um tratamento de efeito praticamente imediato, mas de duração de curto prazo, em que o paciente vai ter uma melhora muito grande, rápida, para que o tratamento preventivo, então nosso terceiro tratamento, para que o tratamento preventivo comece a agir. Então é muito importante iniciarmos os 3 tratamentos, o da crise, o transicional e o tratamento preventivo. O tratamento preventivo, ele vai durar o tempo da salva. Não é para fazer medicação durante toda a vida. Esse paciente, ele já sabe o tempo que dura mais ou menos a salva. Digamos, né, no nosso exemplo, 2 meses, ele vai fazer a medicação pelo tempo que a salva durar. Quando a salva finalizar, nós geralmente contamos em torno de 15 dias para ter certeza de que a salva finalizou. Então, o paciente, quando ele está sem crise, ele fica ainda o que nós chamamos de sombra da dor. Ele está sem dor, ele está tratado, está com a medicação, mas ele sabe que a salva ainda não acabou quando há a presença dessa sombra no local da dor. Não é dor, é uma sensação de que a dor estaria acontecendo caso não tivesse sido tratado ou em tratamento. Quando essa sombra desaparece, 15 dias mais ou menos após, eu falo com o paciente, nós podemos comemorar que ela foi embora. E nós desmamamos todas as medicações. Esse paciente fica sem nenhuma medicação nesse intervalo de tempo. É muito importante entender que geralmente ela tem um ritmo, ela obedece esse ritmo, mas ela pode não obedecer. Então, por exemplo, paciente que tem dor, geralmente janeiro, fevereiro, todo ano. Então, janeiro do ano que vem ele já vai ficar atento, mas ela pode não vir. Ela pode vir janeiro do outro ano ou ela pode vir em outro mês. Então, o que eu aconselho é sempre ter consciência de que ela pode voltar e provavelmente vai voltar e se preparar para ela. Não adianta fingir que ela não vai voltar. A doença é cíclica, a doença ela é recorrente. Então, provavelmente ela vai retornar e é muito melhor estar preparado para ela do ponto de vista emocional, do ponto de vista logístico, quem procurar, aonde procurar, qual tratamento que já deu certo. Então, esse é o meu conselho de hoje. Os pacientes que têm cefaleia em salvas devem se conscientizar da doença, entender que é uma doença cíclica, mas que é uma doença que tem tratamento. Existem tratamentos novos, modernos. Cada vez mais nós vamos ter outras opções e é mais inteligente, mais
é melhor para o paciente estar preparado para ela e combatê-la com todas as forças quando ela vier. Então procure o seu neurologista assim que a dor começar. Quando você achar que ela está chegando e tiver dúvida, pode ter certeza que ela está chegando. A grande maioria das pessoas fica tentando se enganar ou, não, deve ser um outro tipo de dor de cabeça, mas no fundo, a pessoa sabe que já é ela, ela já está chegando. Então, logo no início, logo na primeira crise, procure ajuda. O tratamento, quanto mais, entre aspas, agressivo no início, melhor. Parece que a salva ela pode ser menor se for tratada mais precocemente. Então, o meu conselho de hoje é isso. Conscientize-se que é uma doença, que ela é recorrente, mas que tem tratamento. Procure o tratamento imediatamente e em cada salva tente fazer mais ou menos o que foi feito na anterior, onde houve sucesso. Se não tiver havido sucesso no tratamento, procure uma nova opinião. Existem vários especialistas no Brasil e é uma dor que tem várias opções terapêuticas. Não é só um remédio. Então, existem alguns remédios na internet, nós olhamos a troca de mensagens entre pacientes e falam muito de um remédio ou de outro, mas existem várias opções terapêuticas e um médico experiente em dor de cabeça pode oferecer um tratamento eficaz. Essa é a minha mensagem de hoje e se tiverem dúvidas ou tiverem a vontade de uma outra live, a gente pode fazer, a gente pode marcar, podem mandar mensagem por direct sugerindo temas e nós vamos fazer. Muito obrigada!